Vamos para o 104 agora, também de Vossa Excelência, conselheiro Alexandre Sarquis. Na tela, o doutor Fernando Jamal Macul. Bom dia, doutor Fernando. Prefeitura de Conchal, contas municipais. O senhor relator tem a palavra. Cumprimento, doutor Jamal. Contas prestadas pelo prefeito de Conchal, exercício 2018, foram fiscalizadas pela unidade de Araras. É um ponto aqui, excelências. A assessoria técnica, sob a ótica econômico-financeira, e não obstante a defesa que foi apresentada, e medidas corretivas que foram anunciadas, considerou o desequilíbrio financeiro apurado, ou seja, o acúmulo de déficits, e concluiu pela emissão de parecer prévio desfavorável. Chefia e Ministério Público se filiaram a essa leitura. Qual é a leitura, senhores conselheiros? Deixa eu ver se o objetivo aqui é a sustentação do Fernando Jamal. Na situação econômico-financeira, embora o déficit tenha sido de 1,14% e esse patamar esteja dentro do tolerado, ele não apresentou suporte, ou seja, inexistia cobertura financeira do exercício anterior, estando desacompanhado de elementos de sustentação capazes de eliminar os seus efeitos. Então, o déficit, assim calculado, o déficit financeiro, apresenta mais do que um mês de receita corrente líquida. A receita corrente líquida no exercício de um mês, 7 milhões de reais. O déficit financeiro acumulou 9 milhões de reais. Esse é o ponto. Ouço a defesa. Doutor Fernando, a palavra é de Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Renato Martins Costa, excelentíssimo senhor relator, doutor Alexandre Sarquis, excelentíssimo senhor conselheiro, doutor Dimas Ramalho, ilustríssima senhora representante do Ministério Público de Contas, doutora Renata Sestari, excelentíssimo senhor secretário-diretor-geral, doutor Sérgio Rossi, e a todos que acompanham essa sessão, meu bom dia a todos. Sempre uma honra estar aqui participando das sessões desse egregio tribunal. Após a apresentação aqui das justificativas, os autos foram encaminhados para os órgãos técnicos dessa corte, como bem ressaltou o ilustre conselheiro relator, assessoria técnica, jurídica e sua chefia e o Ministério Público de Contas pronunciaram-se pela emissão do parecer desfavorável à aprovação das contas, principalmente diante das questões atinentes ao contexto orçamentário e financeiro, razão pela qual nessa sustentação nos deteremos a rechaçá-los. E, nesse sentido, não podemos deixar de mencionar que a mera apresentação das peças contábeis do exercício não refletem as nuances necessárias à melhor análise técnica dos seus resultados. Na realidade, os resultados orçamentário e financeiro negativos e, consequentemente, o índice de indisponibilidade para o pagamento das dívidas de curto prazo limitaram-se apenas aos demonstrativos contábeis e não às finanças municipais. A situação retratada nas peças contábeis e tida como resultados negativos não guardam nenhuma relação com o excesso de gastos ou o desequilíbrio das contas públicas. Ao contrário, o déficit orçamentário apurado pela fiscalização, de 1.055.000, equivalente a 1,14%, representa menos do que 5 dias de arrecadação da receita corrente líquida, o que, segundo jurisprudência dessa egrégia corte, pode ser aceito, tendo em vista que não compromete os exercícios futuros, como de fato não comprometeu, pois no exercício subsequente, em 2019, a Prefeitura de Conchal já produzia um superávit orçamentário de 1,33%, equivalente a 1.252.000, conforme se vê do relatório da execução orçamentária disponível no sistema Aldesp. Há ainda uma série de contas examinadas no âmbito dessa corte, com déficit de execução orçamentária superiores ao aqui analisado e receberam o parecer favorável. Da mesma forma, o déficit financeiro, que representaria um pouco mais de um mês de arrecadação, trata-se de uma situação que já chegou a ser aceita por essa egrégia corte, como se vê nos TCs 370-02614 da Prefeitura de Tatuí, 996-02613 da Prefeitura de Miguelópolis, 265-02609 da Prefeitura de Itanhaém, dentre outros, pois também há a possibilidade de reversão a curto prazo. Em relação à ausência de liquidez imediata, também apontada pelos órgãos técnicos, esta nada mais é do que um reflexo do déficit orçamentário e financeiro, o qual, como acabamos de explanar, não tem o condão de impactar os orçamentos futuros. O montante inscrito em restos a pagar não processados, de 1.176.000,
não é exigível de imediato, exatamente porque não está liquidado. Logo, se excluídas essas despesas, tal invariavelmente causaria um efeito em cascata, não só no resultado orçamentário e financeiro, mas também no que tange ao índice de liquidez imediata. Dessa forma, vou me ater a esses dois pontos e entendemos que todos os atos praticados pela gestão não se revestiram de má-fé e entendemos que pode ser emitido parecer favorável à aprovação das contas, tendo em vista que todos os resultados apresentados no exercício não causaram o desequilíbrio fiscal, além do que a Prefeitura de Conchal atendeu satisfatoriamente aos vários quesitos, os principais quesitos dos mais relevantes. Foram suficientes os pagamentos dos precatórios judiciais e requisitórios de pequena monta, a transferência à Câmara obedeceu ao limite previsto no artigo 29A da Constituição Federal, foi constatado o devido recolhimento ao INSS e o efetivo cumprimento dos acordos de parcelamento junto ao regime próprio de previdência social, a despesa com pessoal manteve-se dentro dos limites legais, o município aplicou mais de 25% dos recursos do ensino em percentuais superiores aos estabelecidos no artigo 212 da Constituição Federal, também utilizou 100% dos recursos do Fundeb e aplicou mais de 82% na valorização do magistério, e igualmente foram cumpridas as disposições constitucionais com a aplicação de mais de 27% da receita de impostos nas ações de serviços públicos de saúde. E por todo exposto, e apelando ao sempre presente bom senso de vossas excelências, e não restando nenhum outro aspecto de gravidade nas contas em apreço, é que rogamos para que se reconheça o equilíbrio das contas e seja dado o parecer favorável à sua aprovação. Era o que tínhamos a expor nesta oportunidade, agradecendo sempre a atenção dispensada. Muito obrigado. O tribunal que agradece a Vossa Excelência, doutor Fernando, palavra retorna ao senhor relator. Eu aproveito a presença do senhor defensor, eu pergunto, o senhor mencionou as contas em favor das contas que temos hoje, de Tatuí, 2014, e de Miguelópolis, de qual ano? 2016? 265-02609 da Prefeitura de Itanhaém. Itanhaém, de 2009. Senhor presidente, eu vou analisar se esses casos realmente representam o precedente que argue o defensor a favor de si, e também tem restos a pagar não processados, tudo recomenda que deva voltar ao gabinete para uma análise mais pormenorizada. Perfeitamente. Então, o nosso item 104 retorna ao gabinete do senhor relator.